Fala pessoal, Cento Marques, vamos aí para mais um episódio do nosso canal. E o assunto hoje a ser tratado é os 181 dias de guerra entre a Rússia e a Ucrânia, ou seja, uma guerra aí que já ultrapassou aí os 6 meses e que deixou e que está deixando aí uma marca de refugiados aí muito grande, ou seja, mais de 10 milhões de refugiados. Isso aí é uma marca muito maior aí desde a Segunda Guerra Mundial. E não só isso, uma marca de deslocados, que são aquelas pessoas que se deslocam dentro do país. E não só isso também, pessoal, uma grande quantidade de mortos e até uma quantia que não se tem como contabilizar ainda, até porque a guerra ela está em curso, a guerra ainda segue em andamento. De certa forma hoje ela está meio que estagnada, né? Mas uma guerra de atrito, ela virou uma guerra de atrito, uma guerra de trincheira e uma guerra que não se tem ainda essa definição, né? Muitos aí perguntam por que dessa guerra e como que ela se iniciou. A gente pode de certa forma ser um pouco rápido no sentido de pontuarmos que essa guerra ela surge de certa forma em 2013, com uma revolução ucraniana em 2013, que parte aí para uma queda de um governo que era pró-russo, né? Um governo que era literalmente pró-russo, da época do Viktor Yanukovych. Viktor Yanukovych sai do governo, entra um outro governo que é pró-ocidente, do Petro Poroshenko, e aí, a partir dali, os russos, né, o Putin, ele já sente que é uma efetiva ameaça à área de influência de Moscou. Então, a partir dali, nós já percebemos aí que aí já no ano de 2014 já começa o grande conflito aí entre os separatistas do Donbass, que são as cidades lá de Luhansk e Donetsk. Então a Rússia ela já começa a se mobilizar nesse sentido. Isso é um conflito que deixou aí uma grande quantidade de mortos, né? E não só isso, a Rússia aproveita esse imbróglio aí que fica entre os separatistas do Donbass e os ucranianos nessa guerra pesada, e eles anexam a Crimeia. Então a Crimeia ela é anexada de forma muito rápida em 2014, né? A Crimeia ela é anexada rapidamente, não há nenhum tipo de resistência praticamente, e ali já surge ali um referendo. Então a Crimeia, que é a península que está ali ao sul do país, ali fixada no Mar Negro, e que também ela tem aí uma influência muito grande na cultura russa. Ela possui aí a sua principal base naval militar, que está lá na cidade de Sevastopol, e os russos hoje eles usam a Crimeia como uma área das pessoas tirarem suas férias, né? Os magnatas, os mais abastados do país a tirarem as suas férias, né? Então, só que a Ucrânia entende que a Crimeia pertence a ela. Então, inclusive, palavras aí do atual presidente, o Volodymyr Zelensky, ele declarou aí que a Crimeia pertence à Ucrânia e a guerra começa na Crimeia, e segundo as suas palavras, a guerra terminará na Crimeia. Bom, não só isso, pessoal, um outro problema que nós percebemos é a questão aí do domínio russo também na região do Mar Negro, lógico, em Mariupol, já em algumas cidades ali, uma das cidades principais da Ucrânia, que é Kherson, é uma cidade que ela tem uma significativa importância no sentido do escoamento das commodities da Ucrânia para o Mar Negro. Então ali, essa cidade ela já segue dominada pelos russos, né? Um domínio efetivo pelos russos. E não só isso, os russos também conseguem o que? Eles conseguem o poderio do controle da navegação, para que essas commodities como o trigo e como tantos outros ali sigam aí para abastecer mercados mundo afora. Mas isso é uma guerra que ela é uma guerra por procuração.
Ou seja, por que essa guerra ela ainda não acabou? Como se tinha-se a ideia de que seria uma guerra muito rápida, os russos imaginavam que seria uma guerra rápida, mas ao longo dos dias, ao longo dos meses, a Ucrânia ela começa a receber inúmeros ativos militares, e não só ativos militares, aí, ativos operacionais e uma grande quantidade de capital aí dos países da OTAN e principalmente dos Estados Unidos. Então a Ucrânia ela segue aí sendo abastecida por uma grande quantidade de armamentos, e isso de certa forma contribuiu efetivamente para que não só a resistência ucraniana aqui, dentro do contexto de guerra, não basta só a vontade do soldado, mas ele precisa necessariamente ter equipamentos modernos e equipamentos eficazes aí para tentarem dar uma resposta. O que nós observamos hoje é uma guerra de atrito, uma guerra que ela virou uma guerra de trincheira, ou seja, no início da guerra, quando os russos fizeram suas frentes de entrada no país, eles perceberam que não tinham articulação suficiente para realmente anexar o país de forma muito rápida, até porque a resistência ucraniana, principalmente na região, na capital lá de Kiev, foi uma resistência muito significativa, até porque houve aí inúmeras baixas do exército russo, e isso provocou com que a Rússia voltasse novamente para o seu país, ou pela Belarus, e eles se reorganizassem e iniciassem aquilo que o Vladimir Putin falou que seria a segunda fase da operação militar especial, que se intensificou ali na região, que eu já tinha falado, do Donbass, que já era uma região separatista, uma região que é muito pró-Moscou, e aí os combates eles seguem frenéticos aí até os dias de hoje. Nós percebemos o que hoje também, dentro desses 6 meses de guerra, que nós podemos pontuar, o fechamento do gás, não vamos dizer assim de forma total para a Europa, mas uma grande parte do gás russo foi fechado, principalmente o Nord Stream 2, que já estava praticamente pronto, já foi fechado no início, nem foi aberto na verdade, né? Ele nem começou, mas as operações por ele já foram canceladas, e a efetiva o fechamento do Nord Stream 1, que é uma dos transportes de gás russo, né, das canalizações de gás russo que aí alimenta toda a Europa. Então segue de certa forma fechado, e nós ainda não sabemos se esse gás efetivamente vai ser retomado as operações, porque nós percebemos aí uma aproximação do inverno na Europa, e essa aproximação do inverno na Europa, ela de certa forma tem uma significância para os países europeus que dependem significativamente do gás. Eles dependem muito do gás russo, principalmente a Alemanha. A Alemanha, que é a locomotiva da Europa, a Alemanha é o país que sempre adquiriu essa commodity da Rússia, de certa forma, com preço muito bom, e hoje nós notamos aí que o gás, ele já, em alguns países europeus, triplicaram de preço. Olha só que nós podemos perceber, né? Porque dentro desse caminho de batalha, desse caminho da invasão russa, as sanções econômicas aplicadas pelo Ocidente, ou seja, as grandes sanções econômicas também aplicadas pelos Estados Unidos para a Rússia, não estão tendo a efetividade tão almejada que os europeus imaginavam, e tanto os americanos imaginavam, até porque a Rússia ela detém aí 30% desse canal de commodities que o mundo necessita, ou seja, 30% no sentido porque é o maior produtor de trigo no mundo, o segundo maior produtor de petróleo e tantas outras commodities aí, principalmente o segundo maior produtor de fertilizantes. Ou seja, naturalmente a Europa e os Estados Unidos
tem que levar em consideração que essa quantidade de ativos muito importantes econômicos irão necessariamente fazer aí uma diferença muito grande, não só em termos da Ucrânia, mas para a Europa e para o mundo. Valeu, pessoal. Espero que eu tenha, de certa forma, esclarecido um pouco aí do que está acontecendo aí nesses 6 meses de batalha, e vamos torcer para que essa guerra termine logo. Se você gostou do vídeo, dá o seu like, compartilha e se inscreve no canal aí, porque teremos mais vídeos pela frente para nós estarmos falando sobre geopolítica, assuntos militares, e não deixe de se inscrever no canal @anti.terrorismo do Instagram. Valeu, pessoal, um grande abraço, fiquem com Deus.